Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, a tua casa, o teu caminhar, esse dia, essa segunda-feira, do qual o Senhor já nos confiou direto do céu aqui na terra, para mim, para você, para minha casa e para a sua. Mais uma oportunidade, mais uma chance de estarmos aqui, firmado com os pés nesse chão, mas também firmado com os pés na rocha, que é Cristo Jesus. Chama Jesus para o teu barco antes de qualquer coisa. Se você já saiu, se você já está aí nos seus afazeres e não deu tempo de você se retirar, se quer 1 minuto, 2 minutos, meia hora, um tempo com Deus. Eu não estou falando para você andar no espírito, falando que está falando com Deus, que é a mesma coisa de você se retirar num tempo para Ele e se colocar com Ele. Ah, mas Ele já vive. Não, se retirar, parar tudo que você está fazendo e tirar um tempo do qual Deus que dá esse tempo para nós e a gente entregar para Ele. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças eu te dou e me rendo na tua presença. E declaro hoje, nessa segunda-feira, papai, que eu sou prisioneiro de Cristo. Me coloque, papai, aonde o Senhor quiser colocar. Me fale, papai, tudo o que tem que fazer através do teu Espírito Santo que habita e mora em mim e na vida do teu filho e da tua filha que está assistindo essa ministração, para que ficamos sensíveis a ouvir a tua voz, para que possamos obedecer. Aleluia. Além de ouvir, que possamos obedecer nesse dia do qual o Senhor já nos confiou. Entrego esse dia em tuas mãos. Entrega a minha vida, o controle de toda a situação, de súplicas, ansiedades, preocupação. Entregue e lanço para fora aos teus pés, Jesus, para que seja o Senhor o condutor do leme do meu barco e do barco do irmão ou da irmã que está ouvindo essa mensagem. Assim será, papai, do teu jeito e da tua forma, pois estamos rendidos em tuas presenças, pois estamos aqui dependendo do teu Espírito Santo, para que seja o Senhor o condutor da nossa vida nesse dia. A tua palavra diz em Isaías 43:13, que operando o Senhor, quem impedirá? Então opera sobre a nossa vida, em mais um despertar, através da tua bondade e tua misericórdia, que é infinita e dura para sempre, se renovou em mais um amanhecer. Amém, amém. É simples, irmãos. É simples essa comunhão, essa relação que temos que buscar com Deus através do Filho e através do Espírito Santo. Em nome de Jesus e através do Espírito Santo, que a gente se coloca com o Pai em espírito, é terra-céu. Ajoelhou ou se colocou no momento, eu falo que a gente enxerga Deus quando a gente fecha nossos olhos naturais e os olhos espirituais abrem. Quando a gente fecha os nossos olhos naturais, que as coisas naturais vai ficar vedada de nós ver, aí acessamos as coisas espirituais. Na graça de Deus, o sobrenatural. Quando que eu acesso o sobrenatural? Quando eu fecho o olho para as coisas naturais. Quando que eu acesso ao céu? Quando eu desço com meu joelho no chão e a cara no pó e coloco na presença do Senhor. Me coloco como disponível. Aleluia, que assim seja na tua vida. Receba esse precioso, divino dia abençoado. É um milagre estarmos aqui, irmãos. Então engrandeça se você acordou. Engrandeça se você está de pé. O nome do Senhor Jesus Cristo, que é tudo por Ele, é por causa dele. Não teríamos acesso ao Pai se não fosse através do Filho. Aleluia. O próprio Jesus, em muitas passagens, inclusive no Evangelho de João, em Atos também, ele testificava com os discípulos: vocês não veem que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Tudo que eu faço aqui é o Pai que me enviou para fazer. Aleluia. E nós aqui temos que ser do mesmo jeito, imitadores de Cristo, fazendo sobre a vontade de Deus, porque o Pai nos enviou através do Filho. Aleluia, é o Deus da nossa salvação, porque Ele que enviou Jesus para nos salvar, para nos libertar, para ser o Senhor da nossa vida e para nos enxertar na verdadeira videira, que através disso nos tornamos cordeiro da grandiosa graça de Cristo, por causa de Cristo. Aleluia. Não teríamos acesso a Deus se não fosse Deus enviando Jesus para nós. Nem chegaríamos perto. A palavra fala que estávamos ali mortos em nossas transgressões, em Efésios 2. E mesmo assim, Deus enviou o teu Filho. Mesmo nós, morto em transgressão, tolado ali no pecado, já condenado. E mesmo assim, Deus não desistiu de mim nem de você. Ele enviou Jesus. Ele enviou o teu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Amém? Reconheça, você tem valor na mão de Deus. Eu costumo falar sempre: não existe pessoa ruim, não existe pessoa que não tem jeito, porque na mão do Senhor tudo tem jeito, na mão de Deus é uma benção. Às vezes pessoas falam: vixe, irmão,
aquela situação lá com o irmão, meu Deus, é só Jesus. Eu falei, ainda bem que você sabe que é só Jesus. Não é você e nem eu, é só Jesus. Tem pessoas que costumam falar que pessoas não têm mais jeito, eu sempre vou falar, eu vou bater e vou testificar. E você não tinha jeito, e eu também não tinha jeito. Mas a graça do Senhor me alcançou e alcançou você. E em sua infinita misericórdia, aleluia, Ele bradou sobre a nossa vida mediante uma entrega a nós, mediante pessoas que oraram por nós. Somos fruto de semeação, somos frutos de oração, somos frutos de joelhos no chão, somos frutos de pessoas que se consagraram e jejuaram pela nossa vida para estarmos aqui hoje, sendo mensageiro de Cristo. Então faz jus, reconheça o teu chamado, aleluia. Deus já está falando faz tempo sobre o que temos que fazer e como temos que fazer, e o principal de tudo é obedecer e praticar. Então, se Jesus te chamou para um chamado do qual você já sabe que tem que fazer, faça jus do teu chamado, da tua vocação. Busque com excelência os melhores dons do qual o Senhor já te confiou. Pessoas vão chegar, Deus vai usar pessoas para te falar do teu chamado, do teu dom. Deus vai usar pessoas para falar em vocação, que você tem mais ali flexibilidade. Deus usa pessoas, Deus trabalha com pessoas. Aleluia. Mas esteja disponível a se mover. O reino de Deus é movimento. O reino de Deus é movimento, não para, aleluia, e ele avança e cresce na graça e no conhecimento. Amém? Irmãos, estou com uma palavra aqui do Senhor Jesus Cristo, aleluia, palavra muito forte, que às vezes a gente acha que passamos perseguições por Cristo, às vezes a gente acha que padecemos a servir a Cristo, e às vezes a gente acha que estamos sofrendo tribulação. Nesse tempo que vivemos agora, somos geração eleita, sacerdócio santo, nação real, privilegiada, não tem mais nada depois de nós, depois é só a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a qual a gente anseia e espera pela tua volta. Aleluia. Então às vezes a gente acha que passa algo aqui. Amém? Mas eu preciso te falar que a gente está na benção. Não chega nem perto do que aqueles apóstolos, aleluia, do que Pedro e João passaram depois de Atos 3, daquele coxo, do qual ele declararam o nome de Jesus, e aquele coxo voltou a andar e saltava de alegria. E na sequência, Ananias e Safira mentiu ali na oferta, aleluia, e os dois caíram mortos. E depois lançaram Pedro e João na cadeia, aleluia. E o anjo do Senhor foi enviado e libertou os dois. E mesmo assim, aleluia, eles foram julgados por estar falando no nome de Jesus Cristo. E eu quero agora, onde eu queria chegar. Depois de tudo isso, eu dei um resumão de Atos 3, Atos 5. E agora eu estou no finalzinho de Atos 5, aleluia. E depois eu vou ler um pedacinho do 6. Louvado seja Deus. Não é nada do que passamos aqui sobre o que aqueles nossos irmãos já passaram. Então, no demais, se alegra ao passar por toda a tribulação. Que a tribulação é a prova da sua perseverança na fé. O quanto a tua fé vai estar ativada é mediante quando vem prova, luta, desafios, o quanto você vai sustentar por amor a quem já sustentou muito mais por você e por mim, Cristo Jesus. Aleluia! Presta atenção em nome de Jesus. Vou tentar ler rápido aqui em nome de Jesus para a gente estar nessa reflexão rapidinho para avivar a nossa fé. Amém? Atos 5, do 34 ao 42. Amém? Mas levantando-se no sinédrio, certo fariseu, eles estavam presos, já tinha sido ia ser liberado. Levantou-se no sinédrio certo fariseu, chamado Gamaliel. Lembra de Paulo? Falando que foi treinado aos pés de Gamaliel, o fariseu dos fariseus. Aleluia, ali instruído sobre a lei mosaica, sobre tudo que você imagina. Vamos falar aí nos dias de hoje, uma pessoa entendida de tudo. Aleluia, mas não tinha conhecido Jesus. Louvado seja Deus. Tanto é que ele fala que antes dele conhecer Jesus, ele considerava tudo como perda. Aleluia. E quando ele conheceu Jesus, o que ele achava que tinha de conhecimento, ele considerava como perda, porque agora a plenitude de Cristo Jesus o completou em todas as coisas. Não adianta você ter conhecimento daqui da terra, não adianta você ser conhecido aqui na terra, não adianta você ter um contato ali e outro aqui, ser bem estruturado em situação aqui e ali, mas na verdade não conheceu Jesus. Aleluia, isso tudo é perda. Aleluia, louvado seja Deus. Apóstolo Paulo falou isso, hein? Deus seja louvado. Versículo 34, capítulo 5 de Atos. Mas levantando-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo. Venerado por todo o povo. Ele era venerado por todo o povo. Ou seja, tinha uma aquisição ali de um poder ali, num doutorado em cima da lei. Enfim, ele era venerado, era respeitado por aquele povo. Gamaliel mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Ele estava observando aqueles apóstolos de Deus.
Então lhe disse: Israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Estavam lançando eles na cadeia, já tinham sido libertos, o anjo do Senhor já tinha livrado eles. Mesmo assim, eles estavam querendo pegar o Pedro e João de novo. E Gamaliel, numa visão ali meio diferente, presta atenção. Acautelai-vos a respeito do que irá fazer com esses homens. Versículo 36. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e esse se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos dispersos e reduzido a nada. Gamaliel, dando ali uma ideia. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias de recensamento, levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. Por isso vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, pois este conselho ou esta obra, se for de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça também achado em combate com Deus. Gamaliel deu 2 exemplos ali, de pessoas que se levantaram e acabaram sendo mortos, e as pessoas foram dispersas. E eles falaram, se esses homens estiverem da parte